é mude de ambiente. Mude de ambiente. Como é importante, em algum momento da nossa vida, a gente mudar do ambiente que nós estamos vivendo. Quando que eu consigo identificar que o meu ambiente que eu vivo pode estar me fazendo mal, pode estar sendo prejudicial a mim? Tudo aquilo que é colocado entre você e Deus, entre você e a sua família, entre você e os seus princípios, entre você e os seus valores, que está te impedindo de corresponder com aquilo que você é, com aquilo que você foi criado, com as suas crenças, com a sua fé, pode ter certeza que é um ambiente problemático para o seu crescimento. Quando nós voltamos ou vamos a um lugar, ou estamos em um lugar, que a memória afetiva daquele lugar na nossa vida são gatilhos para que a gente volte a fazer tudo aquilo que a gente está tentando se libertar, é um ambiente prejudicial na nossa vida. Por isso que determinadas pessoas não podem voltar mais em determinados lugares. Determinadas pessoas não podem frequentar mais determinados ambientes que ela frequentava em outrora, que ela frequentava num passado próximo. Por quê? Porque aquele ambiente traz gatilhos, lembranças, coisas que vão fazer ela cair de novo, coisas que vão fazer ela pecar novamente. Por isso que é importante em determinados momentos a gente sair do ambiente que nós estamos vivendo, para que a gente possa crescer e mudar de nível. Vamos ver um exemplo bíblico de alguém que saiu do ambiente ao comando de Deus, à direção divina. Abraão, está em Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, no capítulo 12. Quero te convidar a ler comigo, Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, olha o Senhor dizendo a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus deu uma direção para Abraão. Aqui, Deus deu para ele uma direção de ruptura, uma direção geográfica, para ele sair daquele lugar que ele estava e ir para o lugar onde Deus iria lhe mostrar. Talvez o ambiente que Deus vai te direcionar, o ambiente que você precisa sair, não é geográfico. Talvez não é da sua cidade, mas talvez é das coisas que você tem praticado, que tem te impedido de avançar. E eu não tenho como colocar aqui uma lista de coisas que podem fazer com que a gente venha a estagnar, com que a gente venha a deixar de buscar a palavra de Deus, de buscar o conhecimento divino. Eu não tenho essa lista. Isso é você que vai fazer um auto-julgamento e descobrir o que na sua vida tem te impedido de avançar. O que na sua vida tem feito com que você não se sinta merecedor ou merecedora das coisas divinas, daquilo que vem do céu. Se você olhar para dentro de você e analisar qual ponto da sua vida você grifaria com o mais importante que você precisa mudar, que está te atrapalhando. Será que tem algum ponto ou alguns pontos em nossa vida que nós precisamos de mexer, que nós precisamos de mudar de ambiente? Será que tem algo que te faz mal, que você precisa deixar? Será que tem algo que te faz mal, que você precisa evitar? Será que existe algum lugar que você não deve ir mais? Será que existe algum lugar que você não deve conviver mais? Porque aquilo te traz lembranças do passado, aquilo te traz gatilhos, aquilo te traz obstáculos que não deixa você seguir em frente e mudar de nível. Sempre que você começa a orar, sempre que você começa a ler a Bíblia, sempre que você começa a buscar, quando você passa por aquela terra, você vai lá atrás, diminui as suas forças, parece que suga as suas energias. Se você identifica um desses lugares,
O que você pode fazer para você mudar hoje? O que você pode fazer para mudar a sua direção, para corrigir a sua rota? Já viu no GPS, quando nós estamos de carro e a gente erra o caminho? Ele faz um barulhinho, um sinal, começa a girar e corrige a rota. Às vezes na nossa vida, não é sempre que nós vamos acertar o caminho. Não é sempre. Mas sempre nós podemos corrigir a rota, se a gente estiver conectados com Deus. Se você estiver conectado com o Senhor, você vai corrigir a sua rota e Ele vai te mostrar o caminho. Te mostrar o caminho que você deve andar, te mostrar o caminho que você deve seguir, te mostrar onde você deve armar a sua tenda. Segundo ponto, um ponto bem difícil de explicar, porque algumas pessoas podem tomar isso aqui como uma verdade absoluta, mas comece a olhar esses pontos como metáforas que você vai aplicar em alguma área da sua vida. Ande com pessoas melhores que você. Ande com pessoas melhores que você. Aí você vai pensar assim, pastor, aí não. Você está falando para eu andar com pessoas melhores do que eu? Então o senhor está falando para eu fazer acepção de pessoas? O senhor está falando para eu começar agora a discriminar as pessoas, falar assim, com aquele fulano eu não ando. Será que é isso que nós estamos querendo dizer com essa frase? Ande com pessoas melhores que você? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Nós estamos seguindo ordenanças bíblicas. O que a Bíblia nos diz? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. A gente não assentar. O escarnecedor é aquela pessoa que zomba de tudo o que é espiritual, de tudo o que é religioso, que zomba da sua fé. A Bíblia nos aconselha essa pessoa a gente nem sentar na roda. A gente não está com ela. Então, pessoas que te puxam para baixo, pessoas que não celebram a sua vitória, pessoas que te chamam para praticar coisas ilícitas, coisas do mal, pessoas que te puxam para baixo, pessoas que te contaminam, essas pessoas você deve evitar. Existem momentos que a gente tem que olhar ao nosso redor, com quem que nós estamos andando. Com quem que nós estamos andando? Essa pessoa que você anda, você consegue influenciar essa pessoa para o caminho da paz, para o caminho da justiça, para o caminho do bem, para o caminho de Deus? Ou é ela que tem te influenciado para coisas erradas? Ou é ela que tem desanimado você com a sua fé? Ou é ela que tem desanimado você do seu noivado, do seu casamento, da criação dos seus filhos, ou dos seus negócios? Começa a observar quais são as pessoas na sua vida hoje que são pessoas tóxicas, que te fazem mal. Com essas pessoas você não deve andar, você deve evitar. Busque pessoas melhores que você, que vão te aconselhar no caminho da justiça, pessoas que vão te socorrer num tempo oportuno, quando você precisar, pessoas que são amigos fiéis de verdade. Amizade é uma via de mão dupla. Pessoas que só te sugam, que só te pedem as coisas, que só te procuram quando precisa, nunca foram seus amigos, são obstáculos, são pesos que você carrega na sua vida. E você deve observar isso aí. Porque se você não cuidar da sua saúde espiritual, da sua mentalidade, você não vai poder ajudar ninguém nessa terra. Você não vai poder ser bênção na vida de ninguém. O primeiro a ser ajudado precisa ser você. Você não pode assistir de camarote as suas forças se esvaziarem da sua pessoa por causa de pessoas tóxicas na sua vida. E a gente, se parar um minuto para a gente começar a perceber quem está ao nosso redor, é muito fácil da gente identificar
essas pessoas. Olha o que diz no livro de 1 Coríntios, quero que você abra comigo, agora no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Você que está com a Bíblia aí no aplicativo de Bíblia é uma bênção. Ele te ajuda a Bíblia rápido, ele te dá sugestões de leitura anual da Bíblia, sugestões de versículos bíblicos. Se você não tem, baixa no seu telefone um aplicativo da Bíblia. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando a Bíblia me diz esse versículo, ela está aconselhando eu andar com todo mundo? Ela está aconselhando eu escutar tudo o que as pessoas têm para dizer? Será que eu devo escutar tudo o que as pessoas têm para dizer? De maneira nenhuma. Você tem que cuidar da sua saúde mental, evitar escutar más notícias, notícias que te causam pânico, que te causam medo, notícias que te põem para baixo, que te causam pavor, pessoas que falam mentira, pessoas que falam fofoca, pessoas que falam mal dos outros para você, pessoas que falam mal dos seus filhos, mal do seu marido, mal da sua esposa, mal dos seus amigos, mal da sua fé. Você deve evitar esse tipo de pessoas, você não deve andar com esse tipo de gente. Fala, pastor, mas você está me discriminando? Não, não estou discriminando, não. Estou ensinando você a cuidar de você mesmo primeiro, em primeiro lugar. Para você ter uma saúde espiritual em dia, para você ter uma saúde mental em dia, para que você possa ser amanhã bênção na vida de outras pessoas. Para que você possa andar em novidade de vida, para que você possa sair desse lugar onde você está, onde você se encontra hoje, que você identificou, se você identificou algo na sua vida que precisa mudar, para que você possa sair desse lugar, você tem que mexer algumas coisas. Ninguém muda ficando parado, sem fazer nada. A gente não muda por osmose, a gente não aprende por osmose. Se você quer ser um advogado, se você quer passar num concurso público, se você quer ser um empresário, um empreendedor, você precisa estudar, você precisa de gastar tempo, você precisa de deixar de sair no final de semana, você precisa de deixar de ir numa festa, você precisa de ficar menos no Netflix, você precisa de ficar menos no Facebook. Você precisa encontrar menos com os seus amigos para que você possa estudar, para que você possa se capacitar, para que você possa crescer, para que você possa fazer uma prova amanhã e passar. Você vai precisar disso. Quantas pessoas você conhece que na época dos estudos, na época de entregar um trabalho na faculdade, na época de fazer um mestrado, um doutorado, parou de sair, parou de ir na casa dos outros, parou de ir em festa de família, porque naquele momento ele precisava se fortalecer naquele estudo. Naquele momento ele precisava aprender, então ele precisou abrir mão de algumas coisas. Então não tem como você querer e identificar algo na sua vida que precisa de mudança, e você não fazer absolutamente nada por aquilo, e querer que muda. Mas Deus não pode me ajudar? Deus, Ele vai nos ajudar, e Ele sempre tem nos ajudado em tudo, em tudo. Agora, Deus é Pai, um Pai de verdade, e Ele não cria filhos mimados. Não cria filhos mimados. Então Deus não é igual ao Papai Noel, que nós vamos escrever uma cartinha para Ele só pedindo as coisas. Não vamos fazer nada por aquilo. Deus, Ele vai te entregar algo quando você estiver preparado para isso. Deus não vai te dar nada, absolutamente nada, que te tire da presença dEle. Ele não vai te dar. Agora, tem mais gente dando as coisas aí, então você tem que tomar cuidado até de quem você vai receber e o que você vai receber. Você tem que tomar cuidado. Vou repetir para você, Deus não vai te dar nada que te tire da presença dEle. Absolutamente nada. Então, se você está pedindo uma bênção, se você está pedindo algo para o Senhor, e você não está preparado para aquilo,
Deus não vai te conceder, porque Ele é Pai. Qual pai, nas suas faculdades mentais, em dia, vai dar para o filho algo que vai estragar aquele filho? Só um pai fora das suas faculdades mentais vai fazer isso. Meu filho me pede um carro, e eu sou pai, e eu quero dar o melhor para o meu filho. Aí eu falo assim, vou lhe pedir um carro, mas ele tem 17 anos. Se eu for um bom pai, você acha que eu vou dar um carro para o meu filho? De maneira nenhuma. Qual que é o mínimo que eu vou pedir para ele? O mínimo, se eu tenho essa condição de dar, e quero fazer isso, e acho que ele pode receber, tem estrutura emocional para receber, porque não é todo mundo que tem estrutura emocional para receber uma bênção, não. Não é todo mundo. Então, se eu acho que ele tem condições emocionais de receber, e eu posso e quero fazer, o que eu vou pedir para ele? Ele fala, não, quando você tirar a carteira de motorista, você vai receber. E para tirar aquela carteira, o que ele vai fazer? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que treinar, ele vai ter que fazer uma prova, ele vai ter que sair do lugar que ele está, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que dedicar, ele vai ter que aprender, ele vai ter que descobrir coisas que ele não sabia. Ele achava que dirigir era fácil, era ligar o carro, pôr a primeira, segunda, terceira e ir. Se for automático, então é só acelerar e frear. Mas depois que ele começou a ser treinado, ele descobriu que parar numa placa de pare tem um lugar exato para você parar. Que fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda tem um ponto exato da rua onde você vai virar. Que você tem que dar seta. Que você tem que aprender a fazer uma baliza, senão você sai de casa e você não vai conseguir parar o carro. Tem várias coisas. Então, se eu sou um bom pai, eu vou cumprir um protocolo com meu filho. Se eu não sou, se eu sou um pai displicente, se eu sou um pai que não tem um amor verdadeiro pelo meu filho, ou então que estou fora das minhas faculdades mentais, eu vou dar um carro para ele antes dele completar 18 anos, achando que eu estou fazendo bem para ele. Com o pensamento assim, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Essa é uma das melhores maneiras de você estragar um filho. Você ter esse pensamento. Não que o seu filho tenha que passar por tudo que você passou, porque você se esforçou e passou por muita coisa para que sua família não precisasse passar por aquilo que você passou. Mas existem coisas que têm protocolos que precisam ser cumpridos. Tem regras que precisam ser cumpridas. E se você passar por cima dessas regras, se você quebrar os princípios, algo vai dar errado na sua vida em algum momento. Ou você vai mimar aquele filho, ou você vai colocar ele em risco, se você não tiver esse pensamento. Então, ande com pessoas melhores que você. Pessoas que possam te aconselhar, pessoas que possam celebrar as suas vitórias, pessoas que possam te colocar para cima, pessoas que chamem sua atenção. É uma riqueza você ter um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, que fale com você quando você está errado. E é tão interessante, quando a gente é adulto, pouquíssimas coisas a gente não sabia que a gente estava errado. A maioria delas, a gente sabe que a gente está fazendo errado, mas a gente não quer ouvir o confronto. O adulto foge do confronto. A criança não, a criança a gente tem que explicar para ela, ela não sabe. Mas o adulto, ele sempre foge do confronto. Tem muita gente que não gosta de ser confrontada. Por quê? Ela não gosta de ouvir os pontos que ela está errada. E lógico que eu estou falando isso com muito equilíbrio. Eu não estou falando com você aquela pessoa chata que tudo que você faz, ela fala, você tem que olhar direito, hein? Você comprou esse carro aí, esse carro gasta muita gasolina, hein? Você passou em faculdade, a faculdade não é brinquedo não, a faculdade é uma família para você sustentar. Tudo que você faz, não tem nada que vai dar certo. É chato demais também. É muito ruim. Mas pessoas equilibradas, que no momento certo vão te dar uma direção, vão ser boca de Deus na sua vida, vão poder abrir os seus olhos e falar, querido, cuidado que isso que você está fazendo, eu já fiz isso aí, e não deu certo para mim. Então, se eu fosse você, eu observava mais, aconselhava com quem conhece, alguém para chegar para você e falar, olha, eu vi aquele dia, a maneira que você tratou a sua esposa na frente dos outros, não foi legal, não foi uma coisa boa,
foi uma coisa que todo mundo ficou sem graça. Se você tiver um amigo que faz isso por você, nunca mais desgrude dele. Tenha ele sempre por perto. Amigos que celebram a sua vitória. Você já viu que, às vezes, achar pessoas que choram com você não é tão difícil. Achar pessoas que ficam com pena de você, até quando você erra mesmo, ou quando você tem um problema na vida, não é tão difícil. Agora, achar pessoas que verdadeiramente celebram as suas vitórias é raridade. É raridade. Então, se você tem esse amigo, que no momento que você precisa, ele chama a sua atenção, e no momento da vitória, ele celebra aquilo com você, tenha ele sempre por perto. Sempre por perto. Ele é precioso, ele é de ouro.